A moeda norte-americana segue em alta. Resultado de uma mudança na economia global, os efeitos da valorização do dólar preocupam a equipe econômica brasileira e também é sinal de alerta para a população. Hoje vamos conversar com o professor de Conjuntura Econômica e Economia Brasileira da PUC Minas, Ricardo Fonseca Rabelo, sobre os reflexos da valorização da moeda americana na nossa economia. Professor, primeiramente, muito obrigada pela presença aqui no programa. É um prazer. Por ter aceitado aí o nosso convite. Bom, professor, nos últimos 4 anos, esse é o maior valor que o dólar alcançou. O que isso implica diretamente na vida dos brasileiros? Bom, você tem várias influências, porque na medida que você tem a valorização do dólar, desvaloriza a moeda nacional, e aí todos aqueles produtos importados, né, que entram na composição da chamada cesta de consumo, né, vão ter variação, tendem a ter variação de preço, né? E, portanto, por exemplo, alimentos, né? Você pode ter um aumento de preços, tem também impacto na questão das viagens internacionais, né? Que podem também ter aumento de preço. Porque normalmente quando se pensa em alta do dólar, sempre se pensa em turismo. Mas essa variação pode afetar diretamente a inflação, né, no nosso país? Pois é. Então, exatamente, esse aumento de preço de produtos importados, ao influenciar não só os produtos, vamos dizer, prontos, né, que a gente poderia comprar, mas também aqueles ingredientes que entram na produção dos vários produtos, né, aí você vai ter a tendência a ter aumento de custo, né, e isso pode impactar no aumento geral de preços e aí provocar esses efeitos também da alta da inflação, né? Professor, quais são as razões do dólar estar em alta nesse momento na economia mundial? Pois é, aí você tem esses dois, você tem dois fatores. Você tem o próprio processo de valorização do dólar por razões ligadas à economia americana, à política lá do Banco Central americano, o Federal Reserve Bank, né? E tem fatores também internos da economia, da própria economia brasileira, né? Na medida que nosso câmbio é flutuante, ou seja, a moeda oscila de valor de acordo com a oferta e procura de dólares, né? Então, quanto mais você tem os investidores, os consumidores, etc., procurando dólares, né? Querendo ter o dólar, mais caro fica o preço do dólar, né? E mais e reverso com relação ao real. Então, atualmente, o que está havendo é uma especulação em função das mudanças que estão ocorrendo na economia americana. Como a economia americana está voltando a crescer, está tendo a tendência do Banco Central lá retirar aqueles estímulos que foram dados da época da crise. São a compra de títulos, né, que o Federal Reserve Bank, o Banco Central americano, faz. Com isso, ele injeta dinheiro no mercado, né? Se ele parar de fazer isso, a tendência é que vai ter uma série de consequências, entre elas o aumento da taxa de juros lá. Se tivesse aumento da taxa de juros, aí os recursos que estão aplicados em outros países, particularmente países como o Brasil, tendem a sair da nossa economia e ir para lá. Isso significa, então, que vai ter menos dólar na economia brasileira, portanto, o preço da moeda aqui tende a aumentar, né? Outros fatores são relativos à própria economia brasileira, né? Porque você, independentemente dessa questão lá dos Estados Unidos, você está tendo uma série de questões, por exemplo, a própria política do governo brasileiro nesses últimos tempos foi no sentido de desvalorizar o real, porque o real chegou a um nível de valorização muito grande, você ficou muito barato você comprar dólar, né, durante um tempo, desde 2010 para cá, e isso estava prejudicando a nossa indústria, né, porque estava perdendo mercado, ela não estava conseguindo exportar e tal. Bom, professor, desde o início do ano até agora houve uma desvalorização de 17%, né, do nosso dinheiro real. E só esse mês foram 6%. O que isso implica diretamente para o turismo? Pois é, a tendência é que você tenha encarecimento em geral de tudo aquilo que vai ser adquirido em dólar, né? Inclusive dos próprios pacotes turísticos, da passagem aérea, enfim, porque na medida que todos os valores, em geral, que a pessoa vai ter que pagar no país que ela vai visitar, vão ser cotados em dólar e esse dólar vai estar mais caro. Agora, portanto, o dinheiro que a pessoa vai levar, né, ela vai ter menos condição de gastar lá, né? Quer dizer, ela vai diminuir esse gasto. Em geral, as empresas de turismo ainda estão
fazendo ofertas no sentido de não ter um impacto tão grande, né? Então, cotando o dólar a valores abaixo da cotação real, né? Para conseguir vender um pacote? Para conseguir vender, para não perder cliente e tal. Mas na medida que a tendência é ascendente, né, desse processo, aí não se sabe quando vai ser o momento em que isso vai, né, começar a pesar também nesses pacotes turísticos, né? Em compensação, para o turista estrangeiro já é um benefício, né, professor? Pois é, aí tudo que ele for comprar aqui, né, em real, ele vai, o mesmo valor em dólar, ele vai conseguir obter em real mais barato, né? Então vai ser um incentivo, inclusive, não só porque ele vai adquirir aqui, mas também para a viagem dele e tal. É uma tendência aí que, nesse sentido, é positivo, porque tende a haver entrada maior de recursos vindos desses turistas estrangeiros aqui, né? Professor, e há uma perspectiva para que o dólar continue em alta? Pois é, o nosso câmbio é flutuante, então você tem oscilações diárias para baixo, para cima, um dia aumenta a cotação do dólar, outro dia cai, mas em função desses fatores que a gente colocou, né, tanto externos, né, relativos à economia americana, como relativos à economia brasileira, a tendência é realmente você ter um processo de desvalorização, né? Analistas estão calculando um valor do dólar até o final do ano por volta de 2,70, né, reais por dólar. E isso pode ser mais, pode ser menos, né? E, de qualquer maneira, independente mesmo de fatores externos, a política do próprio governo brasileiro tem sido no sentido de manter um real mais desvalorizado, portanto, um dólar mais caro, porque isso tem favorecido a indústria, tanto no que diz respeito a exportações, como no que diz respeito à competição da indústria no mercado interno. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Muito obrigado. Nada, eu que agradeço. A cidade mais populosa e rica da África do Sul também é conhecida como capital do ouro e diamantes. Libertada do apartheid, Joanesburgo mantém marcas históricas deste período presente no meio urbano. 100% recuperada, a maior cidade do país, com uma população superior a 5 milhões de habitantes, tem diferentes tipos de etnias e uma grande diversidade cultural. E é para lá que nós vamos embarcar de Malicuia. Você vai conhecer as experiências de uma Belo Horizontina em terras africanas. Uma viagem para quebrar paradigmas. Eu fui de Malicuia para a África do Sul, Joanesburgo. Eu fiquei lá 2 meses, em casa de família. Eu fui em dezembro e janeiro. Então, eu fui realmente para conhecer a cultura. E lá, querendo ou não, como começa um pouquinho antes do que aqui no Brasil, o ano letivo, eu cheguei a frequentar a escola com a minha irmã de lá, mas foram 2 semanas só para conhecer mesmo como é que era o esquema e tudo mais, não tive que estudar nem nada, só para conhecer pessoas diferentes. Logo quando eu cheguei, eu tava meio que em choque, né, ainda. Eu me assustei porque eu pensava que eu ia achar muita pobreza. Em Joanesburgo não é tão assim. Tem muita disparidade de renda, assim como tem no Brasil, mas não achei tanto isso na cidade que eu fiquei. Lá as ruas são todas largas, e uma coisa que me impressionou muito porque lá que eu fiquei foi numa das principais cidades. E lá não tem tanto prédio, é tudo mais espalhado. Tem muita casa boa e tudo mais. E a questão das pessoas de lá, que eu fiquei realmente encantada, que é um pouco do brasileiro, assim. Que todo mundo é bem amigável. A questão cultural lá, eu acho que é muito interessante esse negócio que veio do apartheid, assim, dessa separação que eles tiveram, né, dos brancos e dos negros. E isso realmente eles vivenciam muito ainda, infelizmente. Teve uma época, como eu fiquei em família negra, eles me levavam para outros lugares e tudo mais, que tinha mais a presença de negros.
E teve uma vez que eu fui numa festa de um primo meu lá, e foi realmente num gueto. E todo mundo eu era a única branca daquele lugar, todo mundo ia ali, conversava comigo, queria tirar foto, porque não era uma coisa normal que acontecesse. E no mesmo final de semana, estava sentada no meio-fio, assim, conversando com as minhas irmãs, e tinha um grupinho, acho que de umas 6 menininhas, assim, que estavam cochichando e tudo mais, dando um tchauzinho de longe. Depois vieram até mim conversar, falando que era quase que impossível ver uma menina branca naquele lugar, e se interessaram pela minha história, perguntando de onde que eu era. Com essas coisas todas que eu vivenciei, com a cultura de lá, que é muito interessante, eu cresci bastante e acho que eu vou levar isso realmente para a minha vida inteira. De não ter essa discriminação nem nada, sentar no chão, conversar com todo mundo. Cheguei a dançar na chuva com todo mundo também. Então isso é bem legal. Nossa, a vontade de voltar é imensa. Sem dúvida nenhuma eu volto, sim. E eu sinto que eu tenho uma segunda casa, né? Eu tenho a minha casa aqui no Brasil e lá também. Então, com certeza voltaria. No próximo bloco você vai ver uma reportagem sobre a mídia ninja. Tem também o simbolismo do folclore na nossa cultura. É daqui a pouco.